Olá, graça e paz, que bom podermos estar juntos nesta quarta-feira. Sou o apóstolo Miguel Ângelo, da Igreja Cristo Vive. Eu quero saudar a todos, dizer-lhes da minha alegria. Eu sou um apaixonado por Deus e pela palavra. E a minha alegria é exatamente poder repercutir a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Eu não sou um pregador de filosofias vãs. Eu tenho uma vida alicerçada sobre a rocha. E esta palavra é tão viva, tão poderosa, que a Bíblia diz que não retorna vazia. Agora veja, Deus disse: eu velo para que a minha palavra se cumpra. Então eu estou muito feliz, porque eu estou aqui, porque a palavra de Deus se cumpre na minha vida. O Evangelho. E é exatamente sobre o Evangelho que eu quero falar com você. O meu chamado, e assim seja com todos os pregadores, é um chamado a revelar os mistérios da graça do Senhor Jesus Cristo. Só existe um Evangelho. Um Evangelho que é livre de condenação, que é livre de maldição, que é livre da lei, que é livre de Moisés, que é livre daquilo que são os preceitos e os costumes judaizantes. A mensagem que o próprio Deus, o Senhor Jesus Cristo, revelou a um homem que se tornou, após Jesus, a figura central do Evangelho, que é o apóstolo São Paulo. Paulo tinha um apostolado de Deus, a mensagem que ele pregava era uma mensagem que ele chamou de a única. Veja como é que Paulo disse em Gálatas 1:11, ele diz: faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi nem aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Então Paulo, e através de Paulo, Deus pessoalmente, quando ele foi arrebatado e levado ao terceiro céu, lhe revelou uma mensagem chamada o Evangelho da Graça, que produz paz, que faz a regeneração do homem, que reconcilia o homem com Deus, que transforma interiormente o homem, que faz o homem viver uma plenitude de Deus nesta terra, como um salvo. Então ele disse: eu não aprendi de homem algum. Eu não estive num seminário, num sínodo, num workshop, numa convenção. O próprio Deus me revelou. E é muito interessante, eu tenho dito isto aqui inúmeras vezes, que chegamos todos ao ponto fulcral desta mensagem graciosa, e que nos ensina que fora da graça de Deus não há evangelho. Paulo disse: alguns vos perturbam, alguns pervertem o evangelho, mas só existe um, não há outro. E ele disse algo que foi um fenômeno e uma sentença. Ele disse aqui em Gálatas 1:8, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue um evangelho que vá além do que temos pregado, seja anátema. Então, anátema significa maldição. Então vamos parar agora um segundo para pensar. O Deus que revelou a Paulo, o Senhor Jesus Cristo, revelou o evangelho da graça e da paz, porque ele diz no versículo 3, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Ele disse: olha, se alguém tentar, e ele se coloca no meio, diz: pode vir um anjo, pode vir um apóstolo, um de nós, se tentar pregar um evangelho além desse que eu tenho pregado, com as credenciais divinas e sagradas, Paulo diz: seja anátema, seja maldito.
E para que a igreja não tivesse dúvidas, ele volta a dizer, assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega o evangelho que vá além daquele que receber, seja anátema. Então Paulo, por 2 vezes, faz uma declaração soleníssima e uma sentença. É anátema se não for a graça. Decai da graça, se desliga de Cristo. Então o mundo tem que saber que o único evangelho que traz salvação é a mensagem da graça de Deus. O único evangelho que traz paz é a mensagem da graça de Deus. Você sabe que Paulo, ao defender em Gálatas o seu apostolado e a mensagem, ele estava se defendendo de uma força diabólica que estava sendo usada para contestar o evangelho da graça e produzir perversão e perturbação às igrejas. E Paulo disse, eu não tolero isso. O único evangelho é a graça, o único evangelho que salva é a graça, e ele não pode ser mesclado com obras da lei. Ou seja, é por graça e não é por obras, para que ninguém se glorie, disse Paulo ao Romano. Se é por graça, não é por obras. E você sabe que se discutiu lá no concílio em Jerusalém, que era preciso, para ser salvo, que se cresça em Jesus, mas que circuncidasse os homens, e mais, que guardasse os costumes de Moisés, da lei de Moisés. E vem Paulo e diz, nada disso, porque se você foi salvo pela graça, você não pode mesclar as obras da lei, porque isso gera maldição. É anátema. Então é dramático nós termos que dizer isto. E eu volto a dizer, tenho dito isso durante toda a semana, com muito temor, com muito respeito, com muitas vénias, mas eu não tolero que se misture Moisés com Jesus. Não se pode misturar, é intolerável misturar Moisés com Jesus. Tanto que ele, no próprio livro de Gálatas, ele diz isso. Eu não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Ou seja, se você achar que um pouco de cristianismo misturado com um pouco de judaísmo e um pouco de paganismo é evangelho, você está totalmente equivocado. Não há salvação, não há transformação, não há vida nova, não há Cristo em nós a esperança da glória. Então Paulo chega a dizer, oh, que profundidade de pensamentos, porque notem por gentileza, as coisas que Paulo disse nas suas 14 epístolas, jamais homem algum poderia dizer. É tão profundo, é tão insufismável, é tão verdadeiro, é tão transformador, é tão regenerador, que olha, tira o homem da morte para a vida, das trevas para a luz, da ira para a graça. Então, este evangelho que Paulo disse, eu não aprendi de homem algum, eu recebi por revelação. Ele disse aqui em Gálatas 5:4, ele disse, de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar nas obras da lei, da graça decaíste. Quer dizer, se eu tentar misturar Moisés, lei, vigília, jejum, paga o preço, sacrifícios, batismos, abluções, se eu tentar mesclar, eu decaio da graça e eu me desligo de Cristo. Pastor, o senhor está dizendo que Cristo é suficiente? Exatamente, Ele é suficiente. Não pode ser acrescentado nada. Aliás, o sábio Salomão já tinha dito isso, não se pode tirar nem acrescentar porque gera maldição. A palavra de Deus é insufismável, é irretocável, é preciosa, é perfeita. Não tem mais nada a fazer, a obra está completa. Mas a tradição que anula a palavra, o próprio Cristo disse isso. A vossa tradição anula a palavra. Ele não pôde fazer milagres porque havia uma tradição de costumes judaizantes tentando se mesclar. O Senhor disse, infelizmente eu não posso fazer nada. Nós não vivemos de tradições.
Nós não vivemos de passar óleo na cabeça das pessoas. Nós não vivemos de mercantilizar a palavra. Nós vivemos da palavra pura. Aquele sacrifício, aquela paixão de Jesus, quando ele se fez pecado, quando ele traz sobre si a dor, o castigo, a maldição, quando ele naquela cruz, meu amado, eu não sei que ideia você tem do sacrifício de Jesus, da paixão de Jesus, mas existe um filme aí tremendo, chamado A Paixão de Cristo, do Mel Gibson. Ali está retratado o grande ator que fez aquele filme. Eu não me lembro do sobrenome, Gene Cardwell, eu acho que é o nome dele. Ele deu uma entrevista e ele disse, olha, esse filme não foi humano, houve luz de Deus brilhando. A cruz balançava com um vento que ninguém conseguia entender. Quando ele diz, tudo está consumado, amado, a obra se completou. Ninguém tem autoridade, não importa o nome ou a credencial, que venha acrescentar ou atirar alguma coisa de um evangelho que está completo. Faz as pessoas decaírem de Cristo, desligarem de Cristo, decaírem da graça. E assim, por gerações, nós temos visto gerações aqui no nosso país e no mundo, olha o diabo, olha o sacrifício, olha o sal, olha isso, olha aquilo, e paga o preço, então eu não sei o quê, porque perdi a salvação, tirou o nome do livro da vida, anulando o sacrifício de Cristo, dizendo que tudo bem, é Cristo que salva, amém, glória a Deus, aleluia, mas tem que pagar o preço, mas tem que fazer a vigília, mas tem que batizar nas águas, porque se não houver batismo, a obra não está completa. Imagina, se é por obras da lei, Cristo morreu em vão. E esta era a defesa de tese de Paulo, porque os falsos profetas, os falsos mestres, a quem ele chamou de falsos irmãos, se intrometiam quando Paulo foi pregar a Jerusalém. Olha, eles vinham espreitar a liberdade que tínhamos em Cristo, disse Paulo, para reduzir-nos à escravidão. E eu vou lhe dizer, com temor e tremor e mão sobre a Bíblia, o que eu conheço nestes 45 anos de evangelho e 40 de pastor, é desafiante. Milhões de pessoas escravas dentro de igrejas, amado. Milhões de pessoas escravas dentro da igreja. Porque a igreja católica pede o celibato. Tem ministérios que pedem que a pessoa faça vasectomia. Qual é a diferença? É misturar o quê? Um pouco de cristianismo, um pouco de paganismo, um pouco de ideologia para sermos aceitos. Amado, não sou eu que tenho que ser aceito. É a mensagem que eu prego. Eu não dou credibilidade a nenhuma mensagem, a mensagem me deu toda a credibilidade da minha vida. Então, do outro lado, eu sei que há pessoas, sabe, desde aquela pessoa humilde até aquela pessoa top AA, que tem as mesmas necessidades da pessoa pequenininha, que vem às vezes de uma descendência familiar de sofrimento, precisa até, sabe, para ter um pouco de possibilidades, porque a sociedade não dá possibilidade, então graças a Deus estabeleceu uma cota para pessoas poderem entrar numa faculdade, independentemente do status quo da vida, amado. Todo homem precisa de salvação, porque sem o Salvador não há redenção, não há perdão, há uma humilhação neste mundo, há um sofrimento, há uma sucessão sucessiva de sofrimentos que se seguem sem cessar. Há um desespero de vida, as vidas estão arraigadas a este mundo perverso, satânico, que ciranda a vida das pessoas. O inimigo anda atrás de quem quer ir à igreja, de quem quer ser dizimista, de quem quer promulgar a palavra, de quem quer construir uma igreja. O inimigo faz um carnaval, exatamente para que ninguém conheça e não lhe resplandeça a glória do Evangelho. Mas Deus nos colocou aqui, nestes canais de televisão,
para iluminar os olhos do teu coração, para abrir os teus olhos espirituais, para que você não se iluda imaginando que todos os caminhos vão dar a Roma, porque não vão dar. Não entenda você que igreja está aqui não olhando meios porque tem que atingir um fim. A igreja é um padrão de Deus. A igreja tem que viver a verdade. Os crentes em Jesus Cristo têm que viver a verdade. Então, meu amado, você não pode ser um pouco crente e um pouco pagão. Um pouco salvo, mas um pouco também ligado ao mundo. Ou você é de Deus, ou você é do mundo. E eu exatamente tenho dito nesses 3 dias, entregue a sua vida a Deus. Ele te ama. Sabe essa angústia que você está vivendo? Essa dor que você tem vivido tanto ultimamente, desculpe, essa coisa de você não ver perspectivas de vida, dizer, meu Deus, como vai ser o meu amanhã? Você às vezes olha para você e diz, eu não consigo nem amar a mim mesmo, como é que eu vou amar o meu marido ou a minha esposa? Essa atração que esse jovem sente, diz, olha, apóstolo, há uma força maior do que eu e do que a minha capacidade e que me levam a cheirar cocaína, ao álcool, ao crack, ao LSD, à maconha. Talvez eu esteja falando com alguém e diz, apóstolo, o senhor não sabe quanto eu já apanhei da vida. Cartomante atrás de cartomante, quiromante, fala com o morto, fala com a vovó que já morreu. Você sabe, o diabo ciranda a vida das pessoas, isso é que é verdade. Quando a pessoa começa a querer ter um desejo de mudança, o diabo diz, epa, não pode, ficas aqui. E Deus é tão bom que quando Ele quer alcançar alguém, não tem força contrária capaz de arrastar. Uma vez nas mãos de Jesus para sempre. Então entrega a sua vida, Ele te ama. Não permita paganismo com cristianismo, aquele sangue derramado, mano, aquelas chicotadas, aquele sacrifício, aquela paixão por mim e por você. Não são agora, nem podem ser, um campo de ideologias, de vieses, de dúvidas. Isso é cirandar, isso é o diabo cirandando como ele fez com Pedro. Entregue a sua vida a Deus. Seja uma luz para brilhar nesta terra. Que os seus filhos, seus pais, a sua família, os seus amigos vejam você como um homem, uma mulher que realmente abraçou a fé, convertida. E deixe que esse processo todo, quem o faz é o Espírito Santo. Não é por obras, para que ninguém se glorie, é o Espírito Santo. Entregue a sua vida. Pastor, mas eu sou uma pessoa muito importante no Brasil. Imagine se eu digo que eu sou evangélico. Ah, meu amado, mas todos nós um dia vamos morrer. E o destino de quem não é do Senhor é o inferno de sofrimento. A predestinação nos garante a vida eterna. Se eu fosse você, eu não ficaria esperando a opinião do meu próximo. Eu entregaria a minha vida a Deus. Eu entreguei a minha vida ao Senhor, começando num leito de enfermidade de um hospital, passando por um encontro numa igreja, eu de cadeira de rodas, incapaz, uma perna semi-paralisada, e naquele instante eu vi que a vida não era com São Judas Tadeu, Nossa Senhora de Fátima, era com Jesus Cristo. Foi Ele que me resgatou da morte, foi Ele que me deu vida, foi Ele que me revelou este Evangelho da graça. Eu não aprendi de homem algum. Foi o Espírito
que arrancou as escamas e os véus, limpou a cera espiritual, para que eu entendesse a sua voz e compreendesse a minha predestinação. Creia, sua vida será outra. A transformação de Deus é 100% na vida do homem. Amém? Muito bem, hoje é quarta-feira e nós estamos todos numa expectativa do nosso grande culto apostólico logo à noite, 7:30 da noite. Estamos vivendo um mês profético. Estamos todos abraçando as proclamações da soberania de Deus. Estamos conhecendo os mistérios que Paulo disse, o meu evangelho, o evangelho que foi me revelado a mim para a igreja gentílica. Esse é o evangelho transformador, o evangelho que cura. Ele não muda a cor do cabelo ou o formato da roupa ou a cor das unhas. Ele muda interiormente o homem, totalmente. Venha estar conosco. Nosso telefone é 30 17 90 90. Temos um telefone para que você entre em contato conosco. Se você sentir no coração cooperar com este programa, eu agradeço já de todo o coração. Lembrando que a nossa catedral fica na Rua Maricá, 320. Esse bairro é na zona oeste do Rio, é o bairro de Campinho. E aqui você vai encontrar uma família espiritual tremenda. Você vai encontrar pessoas comprometidas com Deus. Não é um pouco de cristianismo com paganismo. É cristianismo 100%. É isso que você precisa. Nós aguardamos por você. Rua Maricá, 320. É aqui, nesta catedral, que a sua vida vai realmente se tornar uma vida exemplar de um cristianismo da graça de Deus. Amém? Muito bem, estamos então terminando o programa e eu quero agradecer a Deus por poder ter uma equipe de televisão muito preciosa, desde o nosso diretor, Bispo Zé Carlos, câmeras, diretor da SEG, todo mundo junto, estamos aqui porque o nosso objetivo é reproduzir a Jesus. É que todos vejam neste programa o Senhor Jesus Cristo falar e se manifestar. Obrigado ao povo da Igreja Cristo Vive, que dá o suporte para esta programação. Sem este povo, nós não poderíamos fazer nada. Meu nome é o apóstolo Miguel Anjo, a minha amada esposa Bispo Roxana. Graça e paz a todos. Evangelho da graça de Deus é o único evangelho. Até amanhã.